Olá, turminha, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estaremos estudando sobre o sistema urinário. Este conteúdo vocês encontrarão no módulo 2, na página 188 até a página 194. Então, vamos lá. Temos assim: a água é vida. Além de estar presente em diversos ambientes, a água compõe a maior parte do corpo dos seres humanos. No entanto, sua quantidade deve ser mantida em níveis adequados, nem em falta, nem em excesso. O que tem que ocorrer? Temos que controlar a quantidade de água no organismo. E isso é uma das funções do sistema urinário. Além disso, ao lado aí na página 189, há algumas perguntas. Temos assim, na letra A: podemos suprir a falta de água em nosso corpo bebendo água? Como você acha que o organismo elimina o excesso de água? Na letra B: além do consumo de água apresentado na imagem, de que outra forma podemos ingerir água? E na letra C: para cada pessoa, recomenda-se ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Você costuma ingerir essa quantidade de água diariamente? Justifique. Essas questões aí seriam questões que a gente iria discutir dentro da sala de aula. Mas como não estamos em salas, vamos discutir com ela por aqui. Primeira coisa, nós não temos como suprir a falta de água em nosso corpo. O nosso corpo necessita de água. Além disso, como todos nós já sabemos, é recomendado que a gente passe a ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. É claro que tem pessoas que consomem muito mais do que isso, mas o que é recomendado é que a gente venha a ingerir pelo menos 2 litros de água. Olha só. Na página seguinte, temos falando sobre a eliminação de substâncias pelo corpo. E aí tem uma situação a seguir e eu peço para que vocês observem. Olha só, é interessante que neste momento vocês peguem o livro de vocês e acompanhem aqui junto comigo. Temos assim: amizade. Estou muito apertado, preciso fazer xixi. Pode ir na minha vez, Matheus. Você está com mais vontade de fazer xixi do que eu. Aí tem uma perguntinha bem assim: para você, o que é amizade? E temos, além disso, 2 questões. A primeira questão temos assim: você acha que a atitude do amigo de Matheus está correta? Comente com seus colegas. E na segunda questão tem: fazer xixi é o mesmo que urinar? Você sabe qual é a importância dessa ação para o nosso corpo? Essa primeira, essa segunda e essa terceira questão, vocês terão que copiá-las no caderno e respondê-las. Olha só, nós iremos discutir essas questões em sala durante a correção. Então, vamos para o conteúdo? Vamos lá. O corpo humano, ele produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do nosso organismo. Essas substâncias, elas são chamadas de excretas e elas são produzidas durante as atividades das células. Além disso, olha só aí a terceira questão que eu pedi para que vocês copiassem também no caderno. A questão é a seguinte: durante a respiração, produzimos um gás que deve ser eliminado no corpo humano pelo sistema respiratório. Qual é o nome desse gás? Nós já falamos sobre isso na aula do sistema respiratório. Grande parte das excretas produzidas pelo organismo, ela vai ser eliminada pela urina. Por isso, o ato de urinar, ele é super importante para a nossa saúde. Além disso, algumas excretas, elas também podem ser eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração. O sistema urinário, ele é responsável por produzir e eliminar a urina. E é neste capítulo que nós vamos conhecer os órgãos e as estruturas desse sistema e como eles atuam em nosso corpo. Então, vamos lá. A estrutura do sistema urinário. Como vimos no capítulo anterior, o sangue é quem transporta a substância pelo nosso corpo. O sistema urinário, ele vai ser responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, que é o caso das excretas. Além disso, esse sistema elimina o excesso de água do organismo. Vamos ver aqui a seguir os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles na produção e na eliminação da urina. De um lado, nós temos o sistema urinário feminino e do outro lado, nós temos o sistema urinário masculino.
Olha só, então vamos por parte. Primeiro, nos rins, o sangue ele vai ser filtrado e deles são retirados o excesso da água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se a urina. Os uréteres, eles recolhem a urina formada nos rins e a encaminham para a bexiga urinária. Lá na bexiga urinária, a urina é armazenada de forma temporária até ser eliminada do organismo. E é por meio da uretra que a urina é eliminada do organismo. Tudo isso aí, eu acredito que vocês já estão conseguindo visualizar a partir das setas, dessas linhas indicando cada órgão. Na página 192, nós iremos estudar sobre os problemas nos rins. Aí temos assim: para iniciar o estudo deste assunto, observe a imagem a seguir. Então, observe aí com bastante atenção essa imagem. Aí tem a seguinte pergunta: a estrutura circulada na imagem é um cálculo renal. O que você sabe sobre esse assunto? Olha só, nós iremos ver um pouco sobre o que é cálculo renal, mas se você não compreender, pode estar também indo até a internet, em livros e fazer essa pesquisa sobre o que é. Mas eu já irei explicar o que é um cálculo renal, tá? Assim como os demais órgãos do corpo, os rins ele também pode apresentar problemas que prejudicam o seu funcionamento. E um deles é os cálculos renais. Esses cálculos eles também são conhecidos como pedras nos rins e que são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos eles podem se deslocar e a partir desse momento que ele se desloca, ele acaba se alojando em qualquer parte do sistema urinário. A pessoa com cálculos renais, ela pode apresentar dor, febre, vômitos e sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos uréteres e pela uretra. Dependendo do tamanho, o cálculo renal ele pode ser naturalmente eliminado do organismo. No entanto, há pacientes com cálculos maiores que devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgia. Um outro problema relacionado aos rins é a insuficiência renal. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas vamos estudar agora um pouquinho sobre ela. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não filtram suficientemente. Qual é a consequência disso? É que as excretas não são devidamente eliminadas e ela vai acabar acumulando em nosso corpo. Sendo assim, o que ocorrerá? O que vai acontecer é que ele prejudicará o funcionamento adequado do organismo e isso poderá acarretar até a morte da pessoa. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal ela deve passar por um procedimento chamado hemodiálise. Nele, o sangue vai ser filtrado em uma máquina, retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Vejam aí na imagem a seguir, isso aqui que vocês estão observando é uma pessoa realizando a hemodiálise. Olha só, existem casos em que o transplante de rins é necessário, ou seja, o rim doente ele vai ser substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida ou logo após a morte. Enquanto aguardam o transplante, essas pessoas também precisam realizar a hemodiálise. E aí vem a última questão. Você conhece alguém que faz hemodiálise? Como é a rotina dessa pessoa? Então, se você conhece alguém, você vai dizer aí que você conhece alguém, que essa pessoa provavelmente pode ser alguém da sua família ou algum amigo. Se você não conhece, então você vai dizer: não, eu não conheço ninguém que já fez hemodiálise. Portanto, não sei como é que pode ser a rotina de uma pessoa que faça, certo? E a última página sobre esse conteúdo temos assim: cidadania no dia a dia, doação de órgãos. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de transplantes de órgãos. Apesar disso, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplante, esperando receber órgãos como córnea, rim, coração,
pulmão, fígado e pâncreas. Para diminuir essa longa espera, várias campanhas são realizadas visando conscientizar as pessoas sobre a importância de doação de órgãos. Para se tornar um doador, é preciso informar o interesse aos familiares, a fim de que eles possam autorizar a doação após a morte do doador. A decisão de se tornar doador de órgãos é um ato de bondade e pensar no próximo é salvar vidas. Olha só que imagem interessante e que retrata um pouco sobre o que eu acabei de explicar. Então, o que eu peço para vocês? Aí tem assim, letra A, letra B e letra C. Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês essas três questões. Qual a importância da doação de órgãos? Letra B. Atualmente, as principais dificuldades para a doação de órgãos diz respeito aos familiares, por não permitir a doação contrariando a vontade do doador. Você acha que a vontade do doador deve ser respeitada? Comente sobre isso. E a letra C, comente sobre a importância da campanha de doação de órgãos. Olha só, eu peço para que vocês respondam essas três letras no caderno de vocês e coloque logo acima, resposta das questões da... Essa é a atividade que vocês terão que desenvolver nesse novo kit. Essa atividade ela se encontra nas páginas 195 e 196 do módulo 2. Olha só. Na primeira questão, pede-se que vocês assinalem a estrutura do sistema urinário que filtra o sangue e forma a urina. Então, vocês irão marcar qual é a alternativa que corresponde a essa questão. Na segunda questão, encontre no diagrama a seguir as palavras relacionadas a cada sentença. Em seguida, escreva-as na frente de cada sentença. Essas partes em branco que vocês estão vendo aí, é chamado de lacuna e elas estão vazias. Vocês irão completá-las de acordo com as palavras que vocês encontrarem no diagrama logo abaixo. Na letra A, nós temos assim, substâncias produzidas pela realização de atividades do corpo e que precisam ser eliminadas, pois podem ser prejudicadas ao organismo. Olha só, o que está na letra A, na letra B e na letra C, eu já expliquei aqui no vídeo, então vocês não terão dificuldade para responder. Primeira coisa, vocês têm que procurar a palavra no diagrama. Só depois que você procurar a palavra no diagrama que você vai completar essas lacunas. Logo abaixo nós temos assim: agora, escreva no caderno outras palavras que você encontrou no diagrama. E aí, você vai escolher uma delas e citar uma atitude associada a essa palavra. Por exemplo, aí tem a palavra criatividade. Não sei se vocês encontraram. Vamos supor que você escreveu essa palavra. Então, você vai colocar lá no seu caderno de ciências, atividade da página 195 do módulo 2. Aí, coloca assim, resposta da segunda questão. Por exemplo, se você encontrou essa palavra criatividade, você vai citar uma atitude. Por exemplo, o que é ser criativo? É criar algo novo, não é? Então, pronto. E aí, vocês irão procurar nesse diagrama, vocês irão encontrar diversas palavras, mas só é necessário uma palavra para contemplar essa questão no caderno. Muito bem, na terceira questão, nós temos assim: quando ingerimos uma grande quantidade de líquido, geralmente vamos mais vezes ao banheiro para urinar. Como você explica esse fato? Olha só, essa resposta é pessoal. Com base no que nós já estudamos aqui, vocês conseguirão responder essa questão. Na quarta questão, o gráfico abaixo apresenta o número de transplantes de rins realizados por ano no Brasil. Olha só, essa questão vocês terão que observar esse gráfico e ter bastante atenção sobre ele. Na letra A, nós temos o que ocorreu com o número de transplantes de rim entre os anos de 2006 e 2012. O que aconteceu? Aumentou, diminuiu, continuou do mesmo jeito? Então, você vai me dizer se houve um aumento, se houve uma queda, se continuou do mesmo jeito. Na letra B, como observado no gráfico, o número de transplantes de rim diminuiu no ano de 2015 em relação ao ano de 2014. O que vocês irão fazer? Você vai calcular quanto foi essa redução. Ou seja, você vai fazer aí ao lado uma continha de subtração para ver quanto foi que houve a redução de um ano para o outro.
Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. É uma atividade muito tranquila e com base em nossos estudos, vocês irão conseguir responder tranquilamente. Mas se vocês não entenderam, pode me enviar uma mensagem que eu estarei aqui prontamente para ajudá-lo. Mas vamos lá, na página 197 tem um resuminho bem tranquilo e eu gostaria de explicar a vocês para poder fechar esse conteúdo. Temos assim: neste capítulo, você estudou que algumas substâncias são prejudiciais ao organismo e devem ser eliminadas. Agora nós vamos relembrar como essas substâncias podem ser eliminadas através do organismo. Nós temos o quê? As excretas. Vocês estão vendo aí que tem a urina, o suor e o gás carbônico. A partir da urina tem o sistema urinário. Vocês estão acompanhando aí? Eu espero que sim, viu? Olha só, é interessante que vocês sempre estejam ao lado com um livro. Toda vez que vocês forem assistir os vídeos, peguem um livro, coloquem do lado de vocês, porque facilita o entendimento de vocês sobre o conteúdo. Aí nós temos os rins, que faz o que? Os rins, eles filtram o sangue, retiram dele o excesso de água e as substâncias nocivas ao organismo, produzindo o que? A urina. Além disso, nós temos os uréteres, que ele vai fazer o quê? Vai conduzir a urina produzida nos rins até a bexiga urinária. Quando ele chega na bexiga urinária, ele vai ser armazenado uma certa quantidade de urina antes de ser eliminada do organismo. E por fim, a uretra, que vai conduzir a urina da bexiga urinária ao exterior do corpo. Esse resumo aqui, ele é bem tranquilo e é muito interessante, porque ele fecha tudo aquilo que a gente estudou. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão e fiquem com Deus.